Olá, meu nome é Flávia Capucci, né? E hoje eu estou gravando esse vídeo para falar de um tema chamado codependência afetiva, né? É baseado no livro da Pia Mellody, que é esse aqui, né? Que está impresso em PDF, porque tá super disponível em PDF. Eu achei dando um Google, né? Esse aqui eu já tenho há muitos anos, né? Esse livro aqui foi de uma edição de 1995, né? A autora, foi chefe de enfermagem, né, de um instituto para tratamento de dependentes de substância, né, e álcool. E no atendimento, né, esses familiares, ela percebeu, né, esse fenômeno, né, chamado de codependência. Eu trouxe esse tema para fazer um link com outro vídeo que eu gravei chamado Vício de Amar, né? No contexto do vício de amar, né, com o relacionamento interviciado do viciado em evitar, tem o fenômeno aí da codependência, né, implícita. A intenção realmente é trazer livros, né, filmes e tantos outros materiais que possam fazer com que o indivíduo ele comece a pensar, né, e a se questionar com relação a determinadas questões que acontecem na sua vida, né? Uma ligação, né, obsessiva, né, com esse objeto ou outro, né, de amor, né, ou uma ligação de dependência, né, com outras partes, né? Então esse processo chamado codependência, né, a Pia desenvolve aqui, né, alguns sintomas aí, né, a codependência do sujeito evoluiu do termo coalcoólico, né? Então a partir do momento que as outras adicções, né, que o adicto de substância passou a ser chamado de dependente químico, né? Então aí o termo ele migrou, né, para o que hoje é falado, né, como codependência. Então assim, não é um termo, mas não é uma maneira da gente que eu estou colocando aqui para explicar alguns gatilhos do comportamento de alguns sujeitos. Então ela listou aqui, né? Então esse sintoma da codependência, né, no caso, como ela começou a perceber, era vinculado ao estresse decorrente do viver, né, com essa pessoa adicta, né? Então é a obsessão de fazer com que o seu familiar adicto pare de beber para que a sua vida tenha uma organização. Então é a obsessão do controle do outro, né? Então tem duas vertentes, né, no comportamento do codependente, né? São sempre 880, né? São comportamentos exagerados e que fica sempre na contramão dessa realidade compartilhada com o outro, né? Então ele se envolve muito na sua interiorização das suas ideias, né, os seus pensamentos interiores, que a Pia também vai colocar isso sendo como uma demarcação de limites, né? Então o codependente, na sua experiência infantil, né, ele tem ou limites, né, inexistentes, né, limites internos, né, e de comportamentos externos, né. Esses limites aí que estão, né, a gente pode falar que está aí pela psicanálise, né, regido pelo princípio, né, do prazer, que é o id. O id não tem aí, né, um limite, né, o que vai barrar o id aí, né, é o eu e o supereu, né, que são as instâncias mediadoras, né, e que conseguem de repente fazer aí um contorno disso, né? Mas para Pia aqui, o que é importante que ela declara aqui são essa disfuncionalidade na criação da criança, né, que vai se tornar um adulto codependente a partir da formação dessas fronteiras, né, essas fronteiras simbólicas, né, que ela coloca aqui no livro como os limites, né, inexistentes, mal demarcados ou as barreiras no lugar
dos limites, né? E a alternância entre esses extremos, né? Que é a inexistência de limites, né? E a existência de uma barreira, né? Com relação ao lidar com o outro, né? Então ela vai colocar aqui que os dependentes, eles têm uma marcação, né? Uma trajetória de abuso, né? Na infância, e são vários tipos de abuso que ela vai decorrer aqui, né? No livro. E aqui são os 5 sintomas nucleares que você vai encontrar aqui na literatura da Pia, no Enfrentando a Codependência Afetiva. Então ela coloca aqui, ela pontua que são 5 dificuldades, né, de lidar com as questões, né? Então vamos lá. Dificuldade de vivenciar níveis adequados de autoestima, né? Depois eu vou dissertar aqui um pouquinho com relação à autoestima, o que significa aí para a psicanálise, para poder a gente também tentar costurar um pouquinho aí, que não dá para desvincular. Mas isso não tá, né? Não tá na fala, né, na narrativa dela aqui no livro, né, os desdobramentos da psicanálise, mas eu vou tentar fazer o que vier aqui na minha cabeça, eu falo. Então, dificuldade de estabelecer limites funcionais, né, que são os limites saudáveis, né? Dificuldade de admitir e expressar a própria realidade, dificuldade de reconhecer e satisfazer as suas próprias necessidades e desejos adultos, né? Porque o que acontece? É diferente, né? Os desejos e as necessidades, né? No campo do codependente, do comportamento codependente. Então aqui para começar a gente pode falar um pouquinho aqui desse primeiro item do sintoma nuclear que a Pia descreve, que é a dificuldade de vivenciar níveis adequados de autoestima, né? Então, o que a gente pode pensar que é uma autoestima saudável, né? É assim, uma pessoa que tem uma autoestima saudável, ela pode vivenciar os sentimentos, né, que para a cultura são sentimentos negativos, como o sentimento de culpa, o medo, a raiva e a dor, né? Então, diante do abuso, né, de uma infração de um sujeito invasivo, ele vai experimentar todos esses sentimentos, mas o eu dele vai estar preservado, né? Ele não vai se misturar com isso, ele vai saber quem ele é e aí ele vai se separar do outro, né? Então, mesmo ele sofrendo o abuso desse infrator, né, de alto grau, né, uma pessoa extremamente invasiva, ele consegue preservar, né, o eu dele, porque a autoestima dele não está saudável, porque ele foi amalgamado, né, de forma sadia no decorrer da sua trajetória infantil. Aí aqui, vamos ver aqui, a autoestima do codependente, né? É uma autoestima baixa, né, com as fronteiras, né, inexistentes. É o pensar que vale menos, ou no extremo oposto, né, que é a doença do 880, né? Então, o codependente, ele pode ser uma pessoa que se sente muito menos valorizado, né, e expressa isso no seu comportamento, e no extremo oposto, uma pessoa arrogante, né, com ideal de grandeza e pensa ser superior aos outros. É a estima de si, né, o que se estima de si, o sentimento de si, né, que está embasado, né, na dicotomia, né, nessa dualidade do ideal do eu e do eu ideal, né? Então, assim, o ideal do eu é aprendido através das identificações, né? Essas identificações, elas são sobrepostas na nossa convivência com os nossos pais. Então, vai depender de como também eles elaboraram esse ideal do eu deles, né? E como que está posto o eu ideal, né? O eu ideal é aquilo que esperam de mim, é aquilo que a sociedade espera de mim, é aquilo que a cultura espera. Sistemas familiares que tratam a criança como superior, né, dando a falsa sensação de poder. Essas crianças, elas são criadas com muitas críticas, né, são humilhadas pelos pais, né, que criticam os outros, né, na frente da criança, né? E colocam elas, né, num patamar de superioridade, né, impedindo que, olha, não aceitando, né, os erros
né, as falhas, né, tem que ter uma nota excelente, né, tem que ser o melhor, né? E essas crianças, de tanto ser criticadas, né, e verem também os pais criticando outras pessoas, passam então na fase adulta, né, a ter essa sensação, né, de superioridade, de arrogância, e também começam a tratar os outros também, né? O codependente, ele, além de ter como ele tem uma autoestima, né, muito menos valorizada, como ele se estima muito pouco, ele passa a ter então o que a Pia chama de estima alheia, né? Então a estima dele, não está posta no eu, né? É uma estima muito fragilizada, então ele vai colocar essa estima no outro, né? Através da aparência, né? Através das roupas de marca, né? De se colocar, né, em exercício para que seu corpo esteja perfeito, né? Buscando o máximo da perfeição possível, né? Aquelas pessoas que têm excesso, né, de postagens no Face, de selfie, né? De se olhar ali o tempo todo, né? De buscar isso no que está externo, né? O que está faltando dele, né? Então a estima alheia também está embasada no quanto que eles ganham, né? Então, meu Deus é o meu dinheiro, né? Quais as pessoas que conhecem? Então, aquela pessoa que fala assim, eu conheço, porque meu amigo desembargador, porque meu amigo juiz, que meu amigo diretor da empresa tal, o nome do cara nem aparece na conversa, né? Porque eu tenho um amigo, né? Então fala o cargo, a posição, o que de importante que essa pessoa faz, de ter amigos influentes, mas isso é uma estima alheia, então é muito uma supermoto potente, para colocar essa potência externa, né? A questão do fala, a questão do poder, né? Então tá nessa forma externa, porque ele não se reconhece verdadeiramente com aquele valor, né? A importância da beleza do cônjuge, né? Aquele cara que casa com uma mulher, né, muito cobiçada, né, que sai na rua e todos cobiçam, né? É uma estima alheia, né? Todos a querem mais velhinha, né? Então é uma estima alheia, né? O codependente, né, é assim. O desempenho em atividades que os outros admiram, né? Tipo assim, você pode até não ter uma carreira bacana para você pode não estar satisfeito, né? Mas aquilo é algo que vai apresentar à sociedade, né, essa questão, ou pelo dinheiro, né, ou pelo valor do status que aquele cargo pode ocupar, né? Pelo diploma, né? Então, eu tenho currículo X, eu estudei numa faculdade top, eu tenho pós-graduação e MBA na FGV, né? Então, essas qualificações também são estima alheia, né? Porque o que é importante, né? É o conhecimento, é o currículo, né? É como se coloca. Então, isso também é uma estima alheia que está bem pautada aí dentro da codependência, né? Da característica dessa personalidade codependente, né? Não sei se eu posso dizer que é personalidade, né? Mas, enfim. Então, a pauta aqui para o codependente é ter... Então, dentro desses limites, né, simbólicos, a gente tem os limites interiores, né, que são os nossos pensamentos, né, as nossas emoções, que é essa realidade que não é compartilhada, né? Ela está aqui, né? Ela faz parte do meu id, do meu eu, está aqui, né? Minha conversação mental, né? Aquela vozinha que fala quando você vai dormir, né, que você pensa, que você faz os seus diálogos, que você faz o seu texto, que é o que você pensa do outro, né, o outro responde para você na sua cabeça, e você monta uma história, né, e você se defende dessa história, e você xinga na sua cabeça e tal, e o outro não está compartilhando desse seu interior, né, e às vezes você se defende aí no comportamento com o outro, se defendendo dessa uma imaginação desse seu limite interior,
né? Ou seja, se o teu limite não tá mal demarcado interiormente, então você não consegue compartilhar esses seus pensamentos de uma maneira que você consiga decodificar para compartilhar essa realidade com o outro, né? O outro não partilha os corporais, né? Que é o físico e o sexual, né? Então, no caso do físico e sexual, o que é? Você está dentro, você mantém, né, uma distância, né, natural daquele outro que você não está permitido a entrar nesse teu grau aí, nesse teu espaço. Então a gente monta um espaço entre a gente. Então você vai dentro do elevador, né, você se esquiva, né, menos contato possível, você protege o seu corpo, né, a não ser invadido pelo outro. Então, por exemplo, um ponto também, você chega no lugar e vem uma pessoa, você tem um limite, né? Você tem uma fronteira mais rígida, né? E a pessoa com uma fronteira muito mal demarcada, ela chega e já vem te abraçando, né? Ai, fulano, e você tá com a mão assim, né? Porque você tem problema, né? De toque, né? De afetividade. Então você tem aí o seu limite desse espaço, né, de permissão, né, de toque do outro. Tem gente que fala com você te tocando toda hora. Ah, fulano, né, fulano, dá nervoso. Isso é uma atitude invasiva, né? Você tem que perceber o limite do outro. Se você não consegue perceber esse limite do outro, esse limite corporal, né, o limite do compartilhar, né, coisas íntimas. Você tem uma amiga, você compartilha seu íntimo com ela, que são seus pensamentos e suas emoções, porque você confia naquela pessoa, você tem uma transferência com ela, e essa pessoa pega tudo que você falou e conta para uma outra pessoa. Essa pessoa não tem limite, né? Tá mal demarcado, porque o que você falou para essa pessoa, você não falaria para outra. Porque o seu limite, né, as suas fronteiras, elas não estão, a gente chama isso de fronteira flexível, né? Eu me abro para você, mas não me abro para o outro. Então você está me colocando numa condição do outro me invadir. Eu não estou dando essa permissão para o outro, né? Ou seja, essa pessoa, esse codependente, né, provavelmente, tem esses limites mal demarcados, né? Então que é a alternância entre limites inexistentes e barreiras, né? Que é aquela dicotomia, né? A pessoa melindrosa, né? Se magoou, né? Sofreu com você, então ela deixa de falar, deixa de fazer contato, né? Admitir e expressar a própria realidade, né? Uma dificuldade que o codependente 3, ela numerou aqui, né? A terceira sintoma nuclear da codependência, né? Os codependentes quase sempre dizem não saber realmente quem são, né? A dificuldade da consciência corporal, né? Então, sempre aquela dicotomia, ou anorexia ou obesidade, né? Não consegue formar a imagem de si, né? O que ela chama de disfuncional? São esses abusos, né? Abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, abuso intelectual, né? E essas recompensas não gratificantes, né? Então vamos dizer assim, o que pode ser abuso? O abuso no sistema educacional, a forma, né, de utilizar a educação como forma punitiva, né? Geralmente quando você tem um pai, né, perverso, uma mãe depressiva, vamos dizer assim, pode imputar, né, a criança alguns tipos por exemplo, se você tem uma família, tem 3 filhos, né, você tem 2 meninas e um menino, né? Então, esse pai perverso, né, que tem uma erotização, né, com essas filhas, né, perverso, que vai utilizar essas filhas como forma de fetiche, né? Então ele vai usar o exibicionismo, né, do seu corpo nu, vai tomar banho com essas meninas, né?
aí vai impor de repente uma educação sexual, né? A criança, ela quer ser aprovada, ela quer ser amada por esse pai, ela não vai perceber, ela vai perceber que existe algo algo estranho que extrapola essa relação de filho, né, e filha com o pai, né? Então a filha, ao mesmo tempo que ela acha que ela está, né, se colocando nessa condição, né, de obedecer o pai, né? Então o pai diz que é uma educação sexual, coloca o seu membro, né, à disposição sexualmente para essa criança, né? E utiliza, né, o abuso, né, sexual com essa criança, e dizendo que aquilo ali é uma forma de educação sexual, né? Então a criança, ela pode interiorizar, né, não o abuso em si, mas tudo que circunda, né, as outras sensações, né, como tato, olfato, né, as emoções daquele que o invade, né? Então essa dicotomia da vergonha, da culpa, né? E para poder, na fase adulta, não conseguindo elaborar, né, esse abuso, pode ter um desdobramento aí da codependência na sua relação amorosa, né, com os outros pares, se colocando, né, não se colocando, né, para esse outro par, né, como uma forma de se defender daquele abuso lá infantil. Então, sendo altamente necessária, né, geralmente, né, as mulheres que passam por um abuso, né, sexual por parte dos pais, vamos supor, nessa família que tem 3 filhos, por exemplo, enquanto uma que consegue perceber que algo está errado, pode se colocar em sacrifício com relação aos outros irmãos, para que esse pai então se distraia com ela, né, ela conseguindo saber que aquilo é um abuso, para que isso não sobre para os outros irmãos, né? Aí vamos supor, tem uma outra, né, irmã mais nova, ela pode então não entender essa disponibilidade de atenção excessiva para essa filha que se coloca em sacrifício do abuso para salvar os outros, né? E ela pode exercer então aquela competição, né, na fase do complexo, né, que vem aí do complexo de Édipo, para disputar a atenção desse pai, né? Então, nessa competição, ela pode até, né, se colocar, né, para esse abuso, colocando até assim mais à disposição para que o pai até possa, né, atingir as vias de fato total com essa outra, né? Então, para esse pai perverso, né, ele vai exercer então um controle nessa adolescência, né, através do voyeurismo, né, observando essas filhas no seu desenvolvimento dos seus seios, né, nos pelos pubianos, e sempre naquela observação voyeurista de controle para que essas mulheres, né, as filhas, elas não se relacionem, né, afetivamente e sexualmente com outros parceiros, né? Então pode ter aí uma natureza obsessiva com relação a essas filhas, né, impondo regras muito rígidas, né, limites muito rígidos, né, não sair, né, só namorar depois que fizer faculdade, e vai adiando, né, não deixar se relacionar com amigas, ouvir telefone na extensão, né? Agora, no caso, como tem celular, é mais complicado, mas ele pode tomar o celular para ver as mensagens, né? E não deixar que o outro homem invada. E tendo, então, um irmão aí mais velho, pode imputar também a esse irmão muita severidade, né? Para dizer que de quem é o poder nessa casa, né? Então, separando, né, esse filho da mãe e das irmãs, né? Tipo assim, como uma forma de abuso educacional. Eu vou ensinar meu filho a andar de bicicleta. Coloca o menino numa bicicleta, numa ladeira, e deixa ele ladeira abaixo, né? Qual é o pai que vai impor, né, uma forma de educar, de ensinar
com extrema violência e periculosidade, né? Tipo, bota uma meta, você quer ganhar uma bicicleta, então você vai ter que fazer vários exercícios exaustivos, como se fosse treinamento do BOPE, por exemplo. Você tem que provar que você é homem mesmo, né? Então, aquela competição do pai com o filho, né? Então, como é que vai se dar, né, essas pessoas na fase adulta, né? E não vão conseguir elaborar esses abusos, né? Porque é um abuso físico, é um abuso intelectual, é um abuso sexual, né? E de várias outras ordens. Outra forma também de abuso é infligir também, né, negligenciar, né, a criança na sua alimentação, né, não fazer, né, a comida para a criança, ou fazer comidas estranhas, né? Tipo, vou bater, eu acho que meu filho tem que ter uma alimentação muito saudável para não ficar doente, né? Vamos supor, um pai perverso. Aí ele vai colocar o leite, que é muito bom, coloca quiabo, coloca vagem, coloca, né? E faz uma gororoba ali, né? Tudo bom, tudo ótimo para a saúde. Só que a aparência e o sabor, né?